A gente está vivendo hoje numa sociedade que faz a gente acreditar que a comida é o nosso demônio. E aí, meus chuchus, como é que vocês estão? De boa na lagoa? Gente, vamos refletir hoje sobre uma questão que vocês votaram lá no Instagram, que é o terrorismo alimentar. Se você não me segue no Insta ainda, não deixe de seguir porque a gente conversa bastante por lá também. E se você quer ouvir a gente em formato de podcast, meu bem, a gente está em todos os lugares e no Spotify também. Deixo dito no início desse vídeo que eu não sou nenhuma profissional da área de nutrição ou psicologia, mas que esse vídeo é baseado em estudos, pesquisas e conversas com profissionais da área da saúde. Eu também não tô aqui para te ensinar emagrecimento da maneira correta, mas sim para a gente refletir, desconstruir e entender um pouco melhor os gatilhos do emagrecimento. O terrorismo nutricional ou terrorismo alimentar, ele é visto, na nutrição como a restrição ou proibição de certos alimentos. É quando a gente condena e simplifica os alimentos somente entre bons e ruins. Então a gente escuta muito que brigadeiro faz mal, que carboidrato engorda, que gordura não pode de jeito nenhum. E aí é jejum intermitente, é dieta da sopa, é dieta da lua, é dieta low carb e no fim ninguém tá feliz. Eu acredito que o terrorismo alimentar ele vai muito além disso ainda, porque o terrorismo alimentar ele já se tornou uma crença, um hábito, eu diria até que se tornou uma cultura. O terrorismo alimentar ele envolve toda a questão psicológica, que é você viver condicionado à cultura do emagrecimento. É um ciclo sem fim de fazer dieta, sair da dieta e se sentir culpado, fazer dieta e voltar a engordar. Ou o mais comum de todos, acreditar que só vai emagrecer se fizer uma dieta. A sociedade nos faz acreditar que se a gente não tiver magro ou tentando emagrecer, a gente tá errado. E aí a gente fica entrando e saindo de dietas sem nem lembrar o porquê disso. É uma coisa vazia, mas que a gente faz do mesmo jeito. Além desse terrorismo alimentar ser a demonização dos alimentos, ele também é a demonização do engordar. E aí os seus piores inimigos se tornam o docinho depois do almoço, a bebida do rolê dos amigos, a balança, o número da calça, a culpa que você sente quando você come e o que os outros vão pensar quando você tá comendo. Eu tenho sobrepeso desde que eu me conheço por gente, e isso é algo da minha genética, do meu biotipo. Eu sofri bullying a minha vida inteira por causa disso. Eu vivi condicionada em entrar nos padrões a minha vida inteira. E às vezes eu ainda me pego tentando entrar nos padrões. Com 12 anos de idade, eu fui diagnosticada com o início de bulimia. E aí que entra os transtornos alimentares. Os transtornos alimentares atingem hoje cerca de 5% dos brasileiros. Hoje somos 212 milhões de brasileiros, o que equivale a 11 milhões de pessoas diagnosticadas. E na população adolescente, os transtornos alimentares atingem 10% da população adolescente. Isso que o Brasil não está nem entre os 5 países com mais casos de TA. Existe uma nutricionista e pesquisadora chamada Sophie Deran. Ela fez um estudo sobre terrorismo alimentar. Ela é uma nutricionista que não acredita em dietas e acredita que o emagrecimento pode vir com uma alimentação prazerosa e sem culpa. Quem me apresentou a Sophie e o terrorismo alimentar foi a minha Nutri, que é uma das pessoas mais sensacionais que eu conheço, que é a Aigara Vieira, nutricionista comportamental de Rio do Sul, e é uma profissional que eu indico de olhos fechados caso você esteja procurando alguém que você possa desconstruir esses padrões de corpo ideal. No estudo que a Sophie fez, ela mostrou que as dietas restritivas, elas na verdade estressam o nosso corpo e fazem com que a gente engorde mais ainda. Essas dietas restritivas, elas são indicadas somente a pessoas que possuem algum tipo de intolerância, seja lactose, glúten, por exemplo. Agora, você querer colocar uma população inteira sem açúcar, sem glúten, sem gordura é total loucura. A curto prazo, a dieta restritiva ela vai funcionar, mas o nosso cérebro vai entender essa falta como um perigo. E aí ele vai criar mecanismos de adaptação para fazer com que a gente coma. Então, ele vai fazer com que a gente sinta mais fome para nos forçar a comer
e vai diminuir o nosso metabolismo, para a gente gastar menos energia, já que a gente está ingerindo menos energia. E aí a gente fica extremamente obcecado por comida. Então não, você não estava louca quando achou que sentiu mais fome durante uma dieta. A ciência mostra que 95% das pessoas que fazem uma dieta restritiva voltam a engordar depois da dieta. E 30% das pessoas que fazem, elas engordam muito mais do que elas emagreceram. Depois de uma dieta restritiva, o apetite da pessoa aumenta por até 1 ano depois que ela parou de fazer a dieta. E com isso, aumenta em 18 vezes as chances de gerar uma compulsão alimentar. Olha a loucura que a gente faz com a gente mesma e com o nosso corpo. O terrorismo alimentar faz a gente simplificar os alimentos entre bons e ruins. Esse engorda e esse não engorda. Mas isso não existe, é total injustiça com os alimentos, porque nenhum deles tem a capacidade de engordar ou emagrecer por si só. Tem gente que fala, eu comi hambúrguer e chocolate no final de semana e eu acho que eu engordei uns 3 quilos. Gente, para engordar 1 quilo, você precisa ingerir cerca de 8.000 calorias. E colocando em alimentos, isso dá 5 Big Mac, 9 latas de coca, 5 porções de batata e 3 sorvetes. Então não, você não engordou 3 quilos em um final de semana. Ficar contando calorias, julgando os alimentos, cortando grupos alimentares só vai fazer com que a gente esqueça de ouvir o nosso próprio corpo. A gente não vai mais responder à fome ou à saciedade. A gente só vai responder ao terrorismo alimentar. Aí o corpo vai ficar estressado e comer vai virar uma culpa, uma ansiedade. Hoje em dia todo mundo acha que é nutricionista e que pode ficar dando pitaco e ensinando dieta para todo mundo. A gente precisa lembrar que existem obesos que se alimentam super bem e que o sobrepeso ele não existe só por uma alimentação errada. A obesidade pode ser gerada por fatores que vão muito além de comer bem ou não. Pode ser genético ou de biotipo, como eu falei do meu caso, pode ser por conta de algum medicamento que a pessoa esteja tomando, pode ser por conta do emocional ou do psicológico. O estresse, por exemplo, é um fator que contribui para o sobrepeso, né? O hormônio cortisol, por exemplo. A gordura era antigamente uma proteção contra a falta de alimento. E o cérebro, ele ainda pensa dessa maneira, ele ainda age de acordo com isso. Se você estressa o seu corpo deixando de comer, se corta grupos alimentares, o cérebro vai reagir produzindo mais gordura. A gente precisa lembrar que para emagrecer é necessário ter o que emagrecer, é necessário excesso de peso, e nem todo mundo tem. Se você é uma pessoa com peso saudável e você quer emagrecer ainda mais, você vai assustar o seu corpo. Hoje a gente está muito condicionado à cultura do emagrecimento. A gente só escuta falar disso e as pessoas só estão focadas nisso. É conversa no grupinho de amigas, é blogueira dando dica, é dieta nova todos os dias, é aplicativo para emagrecer. Eu tenho medo de estar no restaurante comendo um hamburgão e brotar um coach do meu lado me ensinando a como emagrecer sendo grávida. As pessoas, elas estão obcecadas pelo emagrecimento e elas mesmas acreditam que elas estão fazendo isso por saúde e não pelo padrão imposto de corpo ideal. Não tem saúde mental, desenvolve transtornos alimentares, usa medicamentos relaxantes para emagrecer, mas vai emagrecer pela saúde. Até que ponto a obsessão pelo corpo magro é saudável? Essa é a reflexão que vai ficar com esse vídeo. Tem muito conteúdo sobre terrorismo alimentar, então curte esse vídeo, deixa seu comentário para eu saber se vocês gostaram e se eu posso continuar trazendo esses assuntos aqui para vocês. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma dessas nossas conversas por aqui. Fiquem bem e até semana que vem!